Hoje é terça-feira, dia de intimidade. E como eu avisei no mês passado, a partir, do mês passado, toda última terça-feira do mês, eu terei convidados aqui para trazer um pouco da experiência, da história, da vida, para que você que está aí do outro lado se sinta estimulado a transformar a sua vida. Sexualidade é energia de vida, então nós precisamos entender como que essa energia processa entre as pessoas e cada um vai administrar de forma diferente essa energia. Então, para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao Intimidade, bem-vinda. Para você que ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui, Patrícia Fonseca Sexóloga. Me segue lá, por favor. Vou deixar abraços também para as pessoas que estão acompanhando a gente, que estão sempre aqui ligadinhos. Toda semana eu recebo, encontro pessoas na rua, recebo mensagens pelo Instagram, pelo WhatsApp, de pessoas elogiando o programa. É muito bom ter você aqui. Obrigada, viu? E hoje, dando sequência, nós temos uma convidada especial. Você é a segunda convidada, Kátia. Seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui. Você tá nervosa? Eu tô. Mas aqui, relaxa. Relaxa, porque vai ser um bate-papo, tá? Tá bom. Gente, normal. a Kátia, Kátia Castro, para quem não conhece, hoje ela é administradora, né? A proprietária do Iquibeu. Não é só de Patrocínio, é de outras cidades também, né? Patrocínio, Monte Carmelo e Iraí. Aí, Sim. Iquibeu nessas 3 cidades, mas Sim. nós temos também parceria com a Uniub, né? Ah, sim. Aí a Uniub tem Ibiá também. Então, Patrocínio Ibiá? Patrocínio, Ibiá, Ah, é. com a Uniub, Patrocínio, Ibiá, Monte Carmelo e Iraí. Sim. Iquibeu, Patrocínio, Monte Carmelo e Iraí, de Minas. Ok. É. Gente, a educação transformou sua vida, não transformou, Sim. Kátia? Sim, com certeza. E aí, qual que é a ideia de trazer a Kátia aqui? Para entender que não importa filha de quem, onde e o que você tem nas mãos, você pode transformar a sua vida. E a educação é uma das ferramentas de maior transformação que o ser humano pode ter. E a Kátia é prova viva disso. Por isso que eu trouxe você aqui. Kátia, a Kátia criança, lá, a menininha, lá da roça, Aham. se ela encontrasse com você hoje, qual você acha que seria o sentimento dessa criancinha olhando para a mulher Kátia hoje? A Kátia criança teria muito orgulho da Kátia adulta. Mesmo? Mesmo, tenho certeza. Porque a Kátia adulta já vem realizando coisas que para a Kátia criança parecia muito distante da realidade, né? Então, eu acredito que seria isso mesmo, a palavra é orgulho. Teria orgulho. É. Eu acho isso tão importante, principalmente para as crianças e adolescentes entenderem que eles podem mudar as vidas, né? Pode. Com certeza. Ninguém nasce com sentença. Não. Ah, você nasceu assim, vai crescer assim, é a síndrome da Gabriela, né? Nasceu assim, vou morrer assim. Ô, Kátia, você foi mãe muito nova, né? Fui. Eu tive... Escapulida? Ai, gente, nem fala. Eu fui mãe, eu engravidei aos 16 anos. Quando eu acabei de completar 17 anos, o meu primeiro filho nasceu. 17 anos. Eu completei 22 de novembro, ele nasceu 10 de dezembro, então 18 dias depois, né? Então foi bem recente. Quando você se viu grávida, qual foi o sentimento que você teve naquele momento? Como se os seus sonhos tivessem acabado ou não? Não. Assim, é claro que sim, dá um baque, não foi um baque, não foi uma gravidez planejada, mas assim, não me impediu, sabe? Inclusive, na época, a gente decidiu casar e um dos meus... Eu lembro direitinho de falar assim, eu vou parar de estudar este ano, mas eu vou casar, né? Porque por causa da gravidez, parou de estudar e tudo, mas o ano que vem, eu só caso, mas o ano que vem eu volto a estudar. Então, você ficou um ano sem estudar? Fiquei. Durante o período, esse ano, no ano que eu fiquei grávida, eu parei, sabe? Mas foi só naquele ano. E depois voltei. E casei também com o propósito de voltar no ano seguinte. Ô, Kátia, você parou de estudar em qual série? Você estava em qual série? Eu estava no 2º ano do 2º grau. 2º ano do ensino médio, ensino médio, era. E aí você volta a estudar. E como que foi voltar a estudar depois de um ano parada e com um filho pequeno?
Então, aí, na época, a princípio eu não trabalhava, né? Então eu comecei a estudar, voltei a estudar no período da manhã, voltei a estudar lá no Nelly Amaral, fiz, para completar o segundo grau, eu fiz contábeis, técnico contábeis, na época tinha. E aí, meu filho ficava com minha sogra na época, né? E a vida foi. Depois, quando foi já o terceiro ano, eu achei melhor passar a estudar à noite. Então, eu ficava com ele durante o dia. E à noite ele ficava com o pai. Sim. E assim foi. Você saiu do terceiro, da conclusão do ensino médio, e logo foi para a faculdade ou não? Não fui. Eu terminei já o terceiro ano, aí já nasceu minha segunda filha. Ai, veio a segunda já. Veio a segunda. Não bastava assim, um pequenininho tinha dois, então. Não. Aí depois eu parei um tempo. Quando veio a administração de empresas aqui para a faculdade aqui de patrocínio, que eu decidi fazer. Você ficou quanto tempo sem estudar? 4 anos sem a faculdade. Entre o segundo grau e a faculdade. Uns 4 anos, mais ou menos. E aí, quando fui fazer a faculdade, eu já tinha a terceira filha. Você foi? Não, foi. Tudo... A vida foi seguindo, assim, né? Mas eu nunca parei, assim. Eu vi que pra mim era muito importante essa questão do desenvolvimento, né? E engraçado que eu falei, fiz administração de empresas, né? E eu não tinha começado uma faculdade antes porque eu falei, não quero ser professora, sabe? Você falava que não queria ser professora? Aí, o que aconteceu, né? A vida foi me levando, acabou que eu fui parar em sala de aula também. Hoje eu tô mais na parte administrativa do que... Mas quando eu mudei para Monte Carmelo, foi para assumir sala de aula mesmo. Nós vamos falar também sobre esse seu processo de mudança, como que foi a oportunidade. Eu falo assim que a oportunidade, ela chega para a vida da gente, mas ela tem que encontrar a gente pronta. Exatamente. Eu sempre falo que as oportunidades aparecem, mas aparecem para quem está pronto, né? Exatamente. Então, existem vários... A todo momento está batendo uma oportunidade na nossa porta, mas... Kátia, como que foi para essa menina, uma menina ainda, 20 e poucos anos, 3 filhos, fazer faculdade? Essa mulher teve que ter muito foco para conseguir administrar a vida profissional e a maternidade. Como que foi isso para você? Então, foi um desafio enorme. Eu imagino. E eu, analisando, foi cheio de sacrifícios para mim e também para as crianças na época, né? Porque eu trabalhava o dia todo e à noite ia para a faculdade. Então, tinha dias que eles tinham que ficar sozinhos por um período até o pai chegar, entendeu? Então, até ter a rede de apoio, exatamente. Né? E eu lembro de uma vez do professor da faculdade chegar em mim e falar: olha, se você faltar mais uma vez, você vai receber dependência por falta, porque era sempre as segundas-feiras. As segundas-feiras eram mais difíceis para ter essa rede de apoio, alguém para me ajudar, né? Então, faltava mais nas segundas. Em algum momento você pensou em desistir, que você estava errada? Não. Não pensou? Não. Eu vejo, eu sempre falo, né? E até uma fala do próprio Jung, né? Como algumas pessoas falam, que não existe nada pior para um filho do que carregar nas costas o peso da vida não vivida dos pais. E se tem algo que você ensinou para os seus filhos, é viver a vida. Exatamente. E foi cheio de sacrifícios, de desafios para todos, né? Mas eu acredito que isso veio com um grande ensinamento para todo mundo, porque eles também... Enquanto eu fui a primeira na minha família a fazer uma faculdade, né? Eu tenho 3 filhos e os 3 já fizeram as suas faculdades e estão bem, né, aí, né, no mercado. Então, você entende que você quebrou um padrão da família. Exatamente, quebrei. Kátia, de onde você veio? Quem é a Kátia? Pode emocionar, eu sei que o olhinho tá brilhando aí, não tem problema não, tá? Então, eu venho de uma família bem simples. Sim. A família do meu pai, ele é conhecido como os Melados, lá de Salitre de Minas. Abraço pro pessoal de Salitre.
Abraço para todos os primos e tios lá. Então, é uma família bem simples, sabe? Então, Qual que era a profissão dos seus pais, Kátia? meus pais trabalhavam em fazenda. Fazendas, meu pai... Eu lembro, hoje não existe isso mais, mas meu pai era chamado de gato, né? Para quem não sabe o que é gato, gato era a pessoa que arrumava a turma para trabalhar nas fazendas, das fazendas, para principalmente colheitas de café, essas coisas. Minha mãe trabalhava junto com ele, fora da época de colheita de café, ela era doméstica também. Sim. Então, isso. Kátia, o assunto tá ótimo, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, tá? A gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, porque eu quero falar mais da sua origem, tá bom? Pode ser? Pode ser. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM. Voltando Intimidade dessa terça-feira, hoje com uma convidada muito especial, a Kátia Castro, que está falando para nós aqui, contando um pouquinho da vida dela e como a educação vai transformar a vida de uma mulher que foi mãe aos 16 para 17 anos, que parou de estudar, precisou parar de estudar entre o ensino médio e a faculdade e depois, com muita coragem, volta para estudar. E se você tá me seguindo aí, tá nos ouvindo, nos vendo, vou deixar meu Instagram, tá? Patrícia Fonseca Sexóloga, segue lá. E voltando com a Kátia, nós terminamos o bloco anterior, Kátia, falando da sua família de origem. A sua mãe trabalhava com seu pai, o seu pai foi gato, né? Pra quem não sabe, era quem arrumava as turmas para trabalhar na lavoura, principalmente na lavoura de café, na colheita, né, do café. E a Kátia no meio de tudo isso. Kátia, se você fosse seguir um pouco a ordem do que a sua família vivia, qual profissão você teria? Eu acredito que doméstica. Sim, mas, e não é desvalorizando, não de jeito nenhum, mas assim, para entender que a gente pode mudar padrão, não é, Kátia? Exatamente. Eu consegui mudar esse padrão, né? Mas, e também, eu acredito que desde muito cedo, eu dei muito valor na questão de educação. Eu novinha, eu já entendia que se eu quisesse mudar a minha vida, eu teria que me profissionalizar, que teria que partir para essa questão do estudo, né? Inclusive, até minha mãe, ela me ameaçava. Quando ela ameaçava no sentido, se vocês continuarem teimosas ou levadas, veictáveis, né? Nós vamos mudar pra roça, vou tirar vocês da escola, vamos mudar pra roça. Ela conseguia fazer isso comigo, acredita? Tirar da escola pra você era castigo. Era um castigo. Ela usava como castigo. Quem que te influenciou nessa questão da educação? Teve alguém especial? Alguém que você se espelhou pra falar assim, eu quero estudar porque isso vai transformar minha vida? Não, eu sentia que a minha mãe tinha um desejo, sabe? De ter estudado mais. Então, assim, ela... Tanto que, por mais... Ela estudou pouco, né? Mas ela dava valor nisso e tentou passar isso pra gente, sabe? Para as filhas. Tanto que, por exemplo, não tinha condições de pagar uma escola particular, mas escolhia a melhor escola pública, sabe? Mesmo que... Eu fiz o primário no Honorato Borges. Sim, que até hoje é uma referência. Exatamente. E a gente morava no Morada Nova. E nós vínhamos andando, né? Então era... Hoje a gente não vai na esquina. Não vai. Você chegou a pegar a pinguela da Morada Nova? Exatamente. Eu também. De manhã, saí 6h20 da manhã, né? Pra chegar. A gente não tinha transporte coletivo como tinha hoje. Gente, a vida hoje é muito mais fácil. Muito. Infinitamente mais fácil. Kátia, quando que a educação entrou na sua vida como profissão? Como profissão, quando eu comecei a trabalhar já no IQBEL, né? Como você trabalhou? Qual função que você tinha lá? O IQBEL eu comecei a trabalhar em 99. Não precisa contar a sua idade não, Kátia. Então, e aí, a partir... Eu sempre quis estudar inglês, né? Sim. Lá nos meus 11, 12 anos, eu já queria estudar inglês. Mas na época, gente, era uma coisa assim, só para... Muito distante. Muito distante. Para filhos de médicos, fazendeiros e pronto. Eu não era essa pessoa, né? Então, mas aí depois eu comecei aos 18, 19 anos, eu comecei a estudar, que quando eu tinha minha renda também. E aí,
como aluna, eu consegui uma entrevista de emprego. Eu consegui uma entrevista, que eu cheguei no dono, na época era o Neto, né? Sim, Aí, Neto é uma pessoa querida, gosto Então, demais, abraço pra ele, tempos que eu não vejo. eu lembro direitinho, porque eu já tinha um semestre que eu estava estudando e eu estava procurando emprego. Aí fui e marquei um horário com ele e ele achou que ele me atendeu como aluna, achando que era alguma coisa de aluno, né? Aí eu fui e falei com ele que era aluno, mas que estava procurando emprego. Deixei meu currículo com ele. E aí, uns meses, acho que um mês depois, ele me chamou para trabalhar e até hoje. Tá, mas como que você começou lá? Comecei trabalhando como secretária. Secretária administrativa, é. E aí você foi crescendo lá dentro? Foi. Aí eu depois eu fiz a faculdade de administração, né? Quando eu terminei a faculdade, ele já tinha quase 9 anos que eu já trabalhava aqui, né? Uhum. Aí o Neto também chegou em mim e falou assim, Kátia, eu acredito que você é a pessoa certa para assumir o IQB de Monte Carmelo. Primeiro porque eu já tinha estudado inglês e também por causa da minha experiência toda, né? Uhum. Então vamos. Ele chegou pra você e ofereceu o IQB de Monte Carmelo? Exatamente. E aí, como que a Kátia lidou com isso? Então, aí eu fui. Mãe de 3? Mãe de 3. Na época, eu tava passando por divórcio também, né? Sim. Então, acabou que foi uma forma de mudar, né? De mudança mesmo. E foi uma mudança muito, muito importante na minha vida também, né? Porque aí eu já saí já do meu... de funcionária, né? Para empreendedora. Então, foi uma mudança muito, muito grande, né? E eu, com os 3 filhos, na época, eu tinha... o Vitor Hugo tinha uns 14 anos, quase 14, a Brenda quase 12 e a Emily 6 e pouquinho, quase. Uhum. Então, o Vitor Hugo não quis ir comigo, né? Ele não quis ir pra Monte Carmelo. E como que foi isso? Porque eu e o Vitor Hugo, a relação com a escola, sabe? Ao contrário de você. A gente vivia brigando por causa de escola. Então, aí, quando eu mudei para Monte Carmelo, era um sobradinho, então a escola funcionava embaixo e a gente em cima, morava em cima. Eu falei assim, como é que eu vou levar esse menino para morar dentro de uma escola? E ele me pediu para ficar com o pai aqui. Eu falei assim, olha, você pode ficar, só que você vai conversar com ele. Os meus filhos são independentes desde pequenininhos, sabe? Então você ensinou isso para eles? Ensinei. Como eu sou sempre fui muito independente também, sempre busquei a questão da independência, ensinei muito para eles também. Uhum. Então, eu falei assim, tá, você pode ficar, mas você que vai conversar com seu pai. Aí, conversou, deu certo, e aí fui eu com as 2 meninas, a Brenda, que já tá há 12 anos, a Emily, 6 e pouquinho. E ele ficou aqui durante quanto tempo? Aí ele ficou mais ou menos uns 2 anos, né? No 2º ano ele já mudou para Monte Carmelo também. Ô, Kátia, você sabe o que você ensinou para os seus filhos, né? Vida. Como que seus filhos estão hoje com relação à educação? Conta um pouquinho deles. Porque assim, é a sua história, né? Então, já teve época de eu me sentir muito culpada por causa de toda essa questão dessa vida, né? Seguindo vida corrida, que não tive tanto tempo para eles, fui muito rígida, muito, né? Então, aí eu já tive tempos de sentir culpada por isso. Mas hoje, né? E você também me ajudou a enxergar isso. Eu vejo que é uma história de muito sucesso. Tô lá com o Vitor Hugo, meu filho mais velho. Ele é engenheiro de agrimensura, tem a sua empresa. Hoje ele faz obras aqui na região em Minas Gerais, São Paulo, Bahia. Então, o menino, sabe? Voou. A Brenda também, uma coisa que eu quis, que eu não tive oportunidade, mas que eu despertei nas minhas filhas principalmente, foi o intercâmbio. Então, a Brenda fez intercâmbio pro México, depois disso, acho que criou asas pro mundo, Aí né? descobriu o mundo, né? Então, a Brenda hoje mora em Londres, já fez um mestrado em Londres, ela é formada em letras aqui, né? Uhum. Fez mestrado na área de educação em Londres também. Hoje está fazendo tipo uma especialização para ser professora em Londres. Entendeu? Ou seja, ela escolheu morar em Londres. Hoje mas eu já senti, desde que ela veio desse intercâmbio, sim, eu já senti que ela
ela queria morar fora do país. E você sabe? lida bem com isso? Lido, é tranquilo. É interessante nós falarmos sobre isso, porque assim, tem muita mulher que vive tanto a maternidade que não consegue pensar na possibilidade desse filho morar em outra cidade. Pensa em outro país. Atravessar o oceano. Pois é, aí tem a Emily também, Sim. que também fez intercâmbio. Olha, pra você ver a diferença também, Ela foi né? pra onde? Que também foi pro México. As duas Sim. fizeram intercâmbio no México. E a Emily é arquiteta hoje, já trabalha, já vai casar o mês que vem. Ai, gente. Agora o ninho vai ficar vazio de verdade. Eu senti esse ninho vazio, acho que uns 2 anos atrás, sabe? Agora eu já tô mais tranquila, mas eu senti, uns 2 anos atrás, deu uma... Sim. Tipo assim, agora, né? Mas aí tem a Emily também, que também fez o intercâmbio, e também agora é arquiteta, trabalha com o noivo também, trabalha lá com a Shirley Brandão, mas também tem os projetos delas em conjunto com o noivo, né? Sim. Então, assim, eu vejo que é uma história de sucesso. Assim, através dos meus filhos, eu vejo que tem uma história de sucesso, que valeu a pena. Que valeu a pena. Que apesar dos desafios, apesar de ter sido mãe tão cedo, tão nova, apesar de ter passado por divórcios, então é complicado. É de sucesso. É de sucesso. Eu acho importante a gente ter essa concepção de olhar para o passado e mesmo quando vem, parece que eu tenho culpa porque eu larguei os filhos pequenos para estudar. Parece que é difícil porque tem um divórcio, tem outro divórcio no meio. Mas aqui, a Kátia é uma mulher de sucesso. E a educação te fez isso. Exatamente. Fez isso com você. É educação. Ô, Kátia, tá mais tranquila agora? Tô um pouco mais. Tá batendo é um papo, né? Normal, nem parece que tá sendo gravado, filmado, que tem gente lá do outro lado ouvindo. Tá tranquilo. Mas nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta para concluir, né? Pra gente encerrar com chave de ouro esse programa, para que a gente realmente possa incentivar as pessoas a estudar. Gente, a educação transforma, não é? Transforma. Então com certeza. a gente já volta. Segura mais um pouquinho, daqui a pouquinho nós estamos aqui. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM. Voltando à intimidade dessa noite com a nossa querida Kátia Castro, contando um pouquinho da história dela. Sim. Uma mulher que está à frente da escola, à frente de um negócio de sucesso e que quem olha não imagina os desafios, né, Kátia? Quem me conhece hoje acha que é pegou isso, pronto? né? Que eu peguei pronta, que eu já estava pronta. Mas não, foram desafios ao longo da vida, mas... Kátia, quais foram as suas maiores motivações para você superar os desafios? Eu sempre quis ser uma pessoa independente, Sim. Economicamente independente. Eu sempre... pensando nisso, eu vejo que foi desde quando eu era muito, muito cedo, sabe? Desde muito nova. Desde muito cedo, como eu disse, eu vim de uma família bem simples. Então, não nos faltavam nada. Mas também, nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Sim. Falando de idade, né? 40 anos atrás. As coisas eram bem mais diferentes. Hoje não tinha... mesmo se pegar a minha família lá atrás, com a família de hoje, com questão de renda, né? É a mesma, só que lá atrás não tinha tanto produtos disponíveis, tantas coisas assim, né? Então, era proporcionado o básico, mas não tinha para o supérfluo, sabe? Sim. Então, desde cedo, eu aprendi que se eu quisesse mais que o básico, eu tinha que investir. Era por você. Era por mim. Então, eu sempre quis ser independente, economicamente independente. Quando o Neto chega para você e faz a proposta de você assumir o IQB de Monte Carmelo, você se considerava pronta? Você estava pronta ou você se tornou pronta no processo? Eu me considerava mais ou menos pronta. Não totalmente, né? Porque acaba que você vai passando por situações, né? Mas não estava totalmente. Mas já tinha o quê? Uns 9 anos de experiência aqui, que já trabalhava com a escola. Então, eu já conhecia o negócio. Sim. Né? Então, isso já foi muito importante. E
Mas pronta não, porque você vai com uma expectativa, depois você chega e tem que lidar com outras, né? Tanto que eu falo que se eu tivesse com a minha vida pessoal muito organizada, talvez eu não teria mudado a profissional. Então, umas vantagens que acontecem também, né? Mas porque, por exemplo, eu fui com a cara e a coragem. Sim. E com 2 filhas, uma cidade que eu não conhecia ninguém. E com muita deixando coragem, um filho né? pra trás. Muita coragem. Cheguei lá, assumi a escola eu achava que quando eu assumi, o número de alunos já era um número baixo. Aí, com mudança de um ano para o outro, acabou que diminui mais ainda, né? Porque que é natural, né? Aí eu me vi com a metade do que eu achava que teria. Teve queda, Nossa, então. teve. E aí, mas ao mesmo tempo, eu consegui, falei, não, como que eu faço pra, né? Conseguir entrar nas escolas, conseguir... Você abriu o caminho do nada, porque você não conhecia ninguém lá. Não conhecia ninguém. E aí, teve uma situação com o diretor lá. Sim. Nossa. Conte. Foi muito engraçado, porque eu cheguei pedindo pra entrar nas escolas, aí tava aquele negócio, pode, não pode. Aí, só que eu não conhecia quem. E tinha... o diretor tinha um vice para cada turno, né? Então, eu conversei com a vice da tarde, né? E ela liberou que eu entrasse na escola. E quando eu entrei no outro dia, que eu já estava fazendo a visita de sala a sala, o diretor me chamou. Você acredita? O diretor-geral da escola. E aí, ele quem permitiu a senhora entrar na escola? Eu conversei com a vice, falei o nome e tudo, né? Mas veio aquela questão, assim, de questão de mostrar poder também. Aí ele, não, quem manda, quem permite sou eu, etc. Só que aí ele tava muito bravo, e da mesma forma que ele tava muito assim, eu fiquei mais recuei, fiquei tranquila, né? Sim. Aí no fim, acabou que ele deixou que eu entrasse, inclusive no turno à noite também, sabe? Deixou na verdade, era passar por ele mesmo. Tinha que ter passado por ele. Mas aconteceu a situação. E com isso eu consegui aumentar o número de alunos, sabe? Que deu para... O primeiro ano foi bem mais... Foi desafiador, mas deu certo. Eu imagino. E aí, de repente, vem uma oportunidade para você que é voltar para patrocínio. Como que foi isso? Lá vem o Neto de novo, né? Você sabe que eu falo que a gente sempre tem pessoas que acreditam mais na gente do que nós mesmos. Talvez ele seja essa pessoa que acreditou muito em você, viu em você um potencial que às vezes nem você mesma viu. Sim. Neto, Valesca, eu tenho um grande sentimento assim, de gratidão por são eles. São pessoas incríveis, um casal incrível mesmo. E exatamente. E eu... as propostas que o Neto me fazia, eu falei, Neto, eu não tenho dinheiro, eu vou, mas eu pago com trabalho, pode ser? Desse jeito? Desse jeito. Ele chega querendo falar, olha, é tanto, e você fala, eu não tenho, mas se você quiser, eu assumo e te pago por tudo. Então quer dizer que as suas empresas, né, a empresa que você comprou sem ter dinheiro? Sem ter dinheiro, sem nenhum dinheiro. Você foi parcelando isso? Exatamente. Gente, você é muito corajosa. Muito! Exatamente. Eu assumi o IQBO de Monte Carmelo primeiro e depois de patrocínio dessa forma. Eu não tenho esse montante, mas eu consigo trabalhando. Nossa, foi... Gente... Ô, Kátia, o que é vida pra você quando você traz todas essas histórias? Uma mulher que assumiu uma empresa sem ter dinheiro e já devendo ela, porque precisava trabalhar pra pagar. Exatamente. Depois vem pra patrocínio no mesmo jeito. E assumi logo antes da pandemia. Nossa, foi... Antes da pandemia que tudo para, que eu tenho certeza que você perdeu vários alunos com isso. E o que é vida pra você, pegando esse seu histórico? Mãe na adolescência... para de estudar, 3 filhos, volta a estudar. O que é vida? Para mim, acho que é movimento. Movimento, desenvolvimento. Eu acredito que eu sou movida a desafios, sabe? Eu tenho objetivos, mesmo que sejam a curto prazo ou a longo prazo, sabe? São objetivos. Eu tenho que ter um objetivo, alguma coisa. Quando eu te falei que o meu ninho vazio, há uns 2 anos atrás, que eu me senti, porque eu me senti meio tipo assim, e agora? O que eu vou fazer? Tô com os meus filhos todos independentes, nenhum deles precisa mais de mim. Por que eu trabalho tanto? Pra que trabalhar tanto? Comecei a fazer esses questionamentos assim.
Mas eu vejo que foi muita questão do ninho vazio mesmo, sabe? Sim. Mas aí eu descobri, não descobri, eu reforcei isso, que é a Sim. questão do movimento, de estar sempre em desenvolvimento, ter um objetivo, um propósito mais para frente. Quando você trouxe aqui para nós que quando você foi fazer faculdade, foi fazer administração, porque não queria ser professora. Exatamente. Em algum momento você entra em sala de aula aí? Eu entro em sala de aula até hoje, né? Sim. Quando eu fui para Monte Carmelo, inclusive a conversa com o Neto foi essa. Ele falou assim, Kátia, você é a pessoa certa, porque você conhece o negócio, já fez administração de empresas e você também pode ir para a sala de aula. Né? Então, mas a Kátia vai achando que ia ficar só no administrativo, né? Uhum. Chego em Monte Carmelo, não tinha professores. Não tinha professor de inglês lá. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu fui mais para dentro da sala de aula do que... E também eu ficava no administrativo, mas eu assumi mais a sala de aula. Então, todas as turmas praticamente eram comigo. Entendi. Kátia, você saiu de Salitre de Minas, certo? Uma criança que certamente andava descalço na terra, porque essa é uma história minha também. Uhum. E aí, de repente, você ultrapassa as fronteiras. Você já saiu do país? Já. A educação já levou você para fora do país? 7 vezes. 7 vezes? 7 vezes. E como que foi a primeira viagem? Para onde que você foi? Primeira viagem foi para os Estados Unidos, eu fui para Chicago. E foi com a intenção de fazer um curso... Fiquei lá por um mês... estudando, né? Porque eu já tinha assumido salas de aula lá em Monte Carmelo e eu queria aprimorar. Então, eu fui para estudar inglês lá durante um mês. Você foi sozinha? Fui eu de Monte Carmelo. Sim. E aqui em Patrocínio foram mais 2 professoras também. Aqui, Sim, que era, uma apoiando a outra. Acabou que uma apoiava a outra. E a primeira experiência, né, internacional, né, isso foi ótimo. Consegui me perder lá, mas tudo bem. Se perdeu? Ai, gente, é cada coisa. E aí? Aí que... Né, Você se achou, né? Me achei, foi... Né, nessas horas que, nossa, agora ainda bem que você consegue comunicar e tudo, e você vai perguntando pro outro, pra que nem deu certo. Mas eu já me perdi também num país que eu não falava a língua, peguei um metrô errado, um trem errado, mineiro mesmo, né? Mas deu certo. Deu certo. Eu falei. Deu certo. Deu certo. Tô aqui, né? Aí tive que, assim, enfim, mas não é fácil, dá um frio na barriga. Dá um frio mesmo. A gente se vê no meio do mundo, que a gente não conhece nada, ninguém, e aí agora, o que eu faço? Não, e uma loucura, pra mim foi uma loucura mesmo, porque eu saí sem passaporte, eu só saí com a câmera fotográfica e deslumbrada com os prédios, com o lugar, sabe? E de repente me vi perdida, mas consegui voltar. Voltar. E aí, e a última viagem, pra onde que foi? A última foi para Londres. Eu já estive em Londres 2 vezes, né? Por causa da Brenda, para visitar a Brenda. E o ano passado, ela foi a formatura de mestrado dela. Então, eu fui. 2023 foi eu e a Emily, como a primeira vez visitando ela lá em Londres. E aí, nós fomos em Paris também, sabe? Foi muito legal. Foi uma viagem de mãe e filhas. Foi bem legal. E o ano passado foi exclusivamente por causa da formatura de mestrado da Brenda. Kátia, hoje, então, você é uma mulher que conhece outros países, que é dona, né, da sua empresa, que é independente. Você conquistou aquilo que você queria. Exatamente. Como que você se olha hoje? Quais são os sentimentos que você tem por você? Aqui não existe modéstia, tá? Pode ficar tranquila. Fica parecendo que tá sendo soberbo, não, né? mas não é. A gente precisa, nós precisamos ser reais com a gente. Entende? Quais são os sentimentos de você para com você? Então, eu sinto orgulho da minha trajetória, sabe? Já passei pela pergunta assim, se você tivesse que mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Eu falei, nada. Porque se a Kátia que é hoje, é a Kátia que foi construída, né, ao longo da vida, com todos os desafios, com todos os problemas, né, com as flores e os espinhos da vida. Então, eu sinto muito orgulho, assim, da minha trajetória. E, principalmente, orgulho através dos meus filhos. Que bom, né? Você se vê neles, vê as suas conquistas neles. Vejo. Eu vejo muito isso, que
o projeto mais importante que nós temos enquanto mães são os filhos. E esses filhos dando certo, indo pra vida, não tem nada preço. Melhor, não tem preço isso, sabe? Exatamente. E aí, de repente, tem a Kátia mulher. E aí, a Kátia mulher, como que a Kátia mulher se encontra hoje nesse meio, assim, de os filhos indo pra vida? São novos sonhos aí pra você hoje? Novos sonhos, novos projetos, né? É isso? É isso, o propósito a longo prazo. Nós vamos, se Deus quiser, teremos nossa sede própria aí. Olha, é um projeto. É um projeto. Estou trazendo cursos técnicos aqui para patrocínio. Tá? Tem o curso técnico de segurança do trabalho que está quase... Acho que já está no finalmente, sabe? Para aprovar? Para ser aprovado. É um caminho longo, mas está quase. Então, são isso. Novos projetos, novos objetivos, sabe? Sim. É isso. Kátia, transformar a vida de outras pessoas através da educação, como transformou a minha também, sabe? O curso técnico tem exatamente esse propósito. Você já pensou em transformar a sua história numa palestra para você incentivar, principalmente os jovens, a estudar? Então, eu nunca tinha. Eu já falei... Você, inclusive, já falou nessa questão, né? Mas eu não me enxergava dessa forma, sabe? A gente tem construído isso, né? Então, quando eu comecei a falar, sabe, parece soberba, igual, por exemplo, falar, já fui para 7 países, não sei o quê, fica parecendo que eu tô querendo... Esnobar mesmo. Mas não é, sabe? É uma questão de vitória mesmo, né? Sentimento de vitória. Aqui, a gente precisa entender que é uma grande conquista para você. Exatamente. De onde você veio e onde você tá hoje, qual é o caminho que você projetou. E aí, às vezes a gente tem muito essa questão de falar, eu prefiro ficar aqui quietinha porque eu não quero mostrar, né? Mas a gente precisa mostrar. Precisa. Mostrar, sabe por quê? Pra contar o processo. O processo não foi assim, eu recebi tudo de mão beijada. Não foi. Eu já percebi isso até com a minha equipe, sabe? Porque eles chegam, principalmente os novatos, chegam e acham que é ver a Kátia hoje, né? Então não sabe da trajetória, não sabe de onde veio, né? Então, quando eu conto um pouquinho, aí, nossa... Muda então, totalmente o olhar deles pra você, né? Muda, sim, já aconteceu. Kátia, nós já estamos indo para o final. E aí, como que foi? Você acha que foi tranquilo? Foi tranquilo, passou rápido. Voa! Voa, né? Passa bem rápido. Porque o assunto é legal, nós estamos falando. E falar sobre a história da gente. A gente precisa contar. A motivação real que nós temos na vida vem de nós. Vem da nossa história. A coisa mais importante, a decisão mais importante que o ser humano pode ter na vida é quando ele decide ser. Eu decido ser diferente. Eu decido fazer a diferença. E você teve isso. E você teve isso com você. Qual é o conselho que você deixa especificamente para as mulheres que estão te vendo? Mulheres aí que são mães jovens, que estão na maternidade, que pararam de sonhar. Qual o conselho que você deixa para elas? Conselho seria que nós podemos ser o que nós quisermos ser, né? Toda mulher, às vezes uma coisa que funciona mais para mim não funciona para outra, mas nós podemos ser o que nós quisermos, né? Mas assim, como conselho mesmo, e como trazendo para minha história, sejam economicamente independentes. Porque economicamente independentes, você está no relacionamento porque você quer estar. Sim. Você e não tem... Você querer fazer o que quer, precisa ser economicamente independente. Você sabe que isso é tão forte porque tem muitas mulheres que estão em relacionamentos abusivos e que ficam nesses relacionamentos abusivos porque não têm condição de se sustentarem. Para mim, a maior prova de amor que um homem pode receber de uma mulher é essa. Eu estou com você porque eu quero estar. Nossa! Não porque eu sou dependente de você financeiramente. Exato. Entendeu? Essa é a maior prova de amor que uma mulher pode dar. Um homem que tem que ser maduro o suficiente para entender isso, mas você está lá porque você quer, não porque você depende. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu falo muito isso e já falei mais de uma vez aqui, ó. Quando a mulher
o ser humano, na verdade, tem carência, é a mesma coisa de ir fazer compra no supermercado com fome. Qualquer coisa mata a sua fome. Mas quando eu acabo de almoçar e vou ao supermercado fazer compra, eu sou seletiva. Mais ou menos isso. Exatamente. É a gente querer, a gente ter o poder de escolha. A mulher ser independente financeiramente dá a ela o poder de escolha, De escolha. né? Exatamente. E agora, Isso. um conselho para geral. Independente de ser mulher ou homem, quem quer transformar a vida, qual o conselho que a Kátia, mulher, profissional, mãe, deixa? Invista em si mesmo, sabe? A educação abre portas para mim, abre portas para qualquer pessoa. Educação é sinônimo de progresso. É isso. Isso é lindo, gente. E a profissão que eu mais admiro é professor. É a profissão que eu mais admiro mesmo, porque primeiro que trabalha com salário baixo, né? Não tem altos salários, não tem reconhecimento, mas continua ali transformando vidas. Eu tenho certeza, Kátia, que você, além de transformar a sua vida, se vê transformando vida de alunos, de funcionários, de pessoas que estão próximas a você. Eu tenho certeza que você é o tipo de mulher que quem está do seu lado não fica parado. Verdade ou mentira? Não. Você consegue mexer com todo mundo. Mexe, nossa. Exatamente. Sou acelerada, acaba acelerando quem está ao redor, né? E isso, gente, o que a Kátia traz para nós hoje é sobre energia de vida. Energia de vida é quando eu enxergo oportunidades. Você enxerga oportunidades sempre, Kátia? Sempre, sempre, sempre. Enxergando oportunidades, então criando oportunidades, né? Nossa. Fazendo acontecer. Um dia. Não vou contar isso, não. Pode contar, vai pra gente encerrar. Vamos lá. Fui na igreja um dia, aí chamaram as crianças lá no fim. Eu falei, nossa, que tanto de aluno! Você viu as crianças e pensou, os meus alunos. Vim na igreja, nossa, que tanto de aluno. Então, assim, acaba que você vê a oportunidade de todo lugar, sabe? Nossa. Exatamente, isso é ótimo. Kátia, parabéns pela sua história. Obrigada. Que você possa cada vez mais inspirar pessoas e se motivar pela sua própria história. Quer falar mais alguma coisa? Não, obrigada pelo convite, tá? Foi ótimo. Passou rapidinho. A gente nem vê, né? Não vê, não. Dá um nervosismo de pensar que vai falar. Acaba que... É muito difícil falar sobre a gente. Você tá correta quando fala, né, da sensação que parece que a gente tá sendo soberba, porque parece que é muito difícil falarmos sobre nós. E mulher, então, mulher de sucesso, de certa forma, parece que nós estamos indo contra o que a gente foi ensinado. Porque a gente existe para facilitar a vida das pessoas. Mas antes de facilitar a vida do outro, que não tá errado também, facilite a sua. No mais, querida, muito obrigada. Eu que agradeço. E prazer é todo meu em ter você aqui. E nós voltamos na próxima terça-feira com perguntas e respostas. E se você já tem perguntinhas aí, pode mandar pro meu Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga. E aí, na próxima terça-feira, estarei aqui respondendo. No mais, tchauzinho e obrigada. Tchau. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM.